Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, pedidos de auxílio doença precisam de atenção total nessa época aqui do INSS, tá? Por que isso? Por causa de novos critérios, tá, pessoal? O auxílio acidente, apesar de ser um benefício aí dos mais antigos conhecidos do INSS, ele passou a exigir aí atenção redobrada por parte dos segurados devido a recentes formas como o INSS está avaliando esses pedidos. Muitos ainda acreditam que qualquer sequela de acidente já garante o direito ao benefício, mas a realidade atual é bem diferente, tá, pessoal? Exige cuidado, maior tempo de atenção. Nos últimos meses, o INSS tem reforçado aí critérios rígidos para analisar pedidos de auxílio do acidente, especialmente no que diz respeito à comprovação da capacidade laboral. O auxílio acidente, para quem não sabe, é aquele que quando sofreu, por exemplo, um acidente em casa ou até mesmo dentro do trabalho e você ficou com uma sequela que reduziu a sua capacidade. E essa sequela, ela deve ser de forma permanente e definitiva, tá? E você não tem mais aquele desempenho que tinha. Nós sempre falamos, não existe na lei nenhuma porcentagem, por exemplo, 5%, 10% da capacidade, tá? Que foi diminuída. Mas o INSS já sabe como é que é, né? O INSS, e aí isso significa que não basta você ter uma lesão ou uma sequela. É preciso demonstrar que ela afeta diretamente seu trabalho atual. É o nexo causal, né? Que é a incapacidade ligada pela a sua profissão atual. Então, você tem que comprovar que essa limitação, que essa sequela, ela diminuiu a capacidade de você desempenhar a sua função habitual. E esse ponto está gerando aí dúvidas, está gerando diversos contratempos, porque o INSS tem sido mais exigente em avaliar essas sequelas, né, que compromete esse desempenho. E outro critério que está ganhando destaque também é o detalhamento médico. Laudos incompletos, sem descrição objetiva, limitações funcionais, tem sido motivo aí de negativa, tá? Os peritos do INSS, eles precisam enxergar, dizem ele, claramente o impacto na rotina laboral. Quer dizer, você tem que chegar lá morrendo de maca, estourado, de preferência com o cérebro exposto, fratura exposta. Assim aí eles reconhecem, tá? Parece piada o que eu tô falando, mas não é não, viu, pessoal? Além disso, para ser fundamental que o segurado tenha que apresentar provas consistentes do acidente, mesmo que não tenha ocorrido no ambiente de trabalho. É aquele dia de folga, né, que pode ocorrer um acidente doméstico, um acidente de trajeto, quando você está indo para o trabalho, de lazer, né? Isso pode gerar direito ao auxílio acidente. Mas a comprovação, ela tem que estar muito bem documentada, né? Laudos do perito do INSS continua sendo decisivo nesses casos. Mas agora o seu peso é ainda maior desses laudos desses peritos diante desses novos critérios. Quer dizer, estão dando mais poder. Os caras já são egocêntricos, metidos a besta, metidos a semideuses, tratam as pessoas com indiferença, com, sabe, nem um pingo de educação, de respeito, e ainda os caras ficam dando mais poder para esses caras, né? E aí os caras, o que vai acontecer? Os caras vão se sentir cada vez mais os bambambãs, né? Outro ponto importante é que o benefício só vai ser concedido se houver consolidação das lesões. Antes da consolidação, o caminho vai ser o quê? A incapacidade temporária, o auxílio doença. E somente depois de tratamento, quer dizer, mesmo que você peça o auxílio acidente, o INSS fala não, se ele não sentir que aquela lesão ela vai ser permanente mesmo, eles podem te conceder o auxílio doença e fazer o acompanhamento. E muitos segurados desconhecem, tá, que o auxílio acidente ele é um benefício indenizatório. Tem gente que nem sabe que existe o auxílio acidente. A pessoa sai do auxílio doença, recebe uma alta, ficou com uma sequela definitiva, é obrigação do perito informar o direito para o segurado do auxílio acidente e conceder assim que ele dá alta do auxílio doença, num caso como esse. Mas o que os peritos fazem? Não, eles não falam nada.
E muita gente retorna ao trabalho com uma sequela permanente, com a capacidade diminuída, não vai retornar. Isso tanto no trabalho como na vida pessoal. E os peritos, ó, quietinho, né? Para vocês verem a falta de ética, a falta de comprometimento com o trabalho e o respeito com o pagador de impostos, aonde fica. Esses novos critérios crescem a importância de apresentar, olha lá, exames de imagem, relatórios profissionais especializados, histórico clínico detalhado. Quanto mais documentação de qualidade, maior a chance, eles dizem. E aí você leva tudo isso e o perito nem olha na tua cara. Apesar desses critérios rigorosos, o auxílio acidente continua sendo um direito para pessoal, garantido por legislação. O que mudou é a forma de comprovação. Mas o INSS pode fazer o que for. Você se sentiu prejudicado, você está vendo que um direito seu está sendo violado, recorra à justiça. O INSS fala que ele pode recorrer internamente, mas não dá em nada. Já vou avisando. Entra naquela junta de recursos só para tirar o peso da consciência, mas já vai buscar a Justiça Federal. Entre com o processo, tá? Porque o INSS, eu vou te falar uma coisa. O INSS só entende uma língua. É a hora que o capa preta lá bate o martelo e manda fazer. E mesmo assim, muitas vezes, com a sentença em mãos, o INSS, acreditem, deixa de descumprir sentenças judiciais. Olha o nível de Brasil que nós estamos vivendo. Isso não é só a nível de INSS. Quem deveria garantir, por exemplo, a Constituição hoje faz a própria Constituição para atacar os adversários que não pensam iguais a esses que deveriam defender a Constituição. Quem está acompanhando tudo sabe o que eu estou falando, né? Absurdo em cima de absurdo. Vamos pedir a Deus que tudo isso passe o mais rápido possível. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá? É tudo que eu desejo para mim e para minha família. Lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.